De volta aqui na Rua com a Surrai, continuando o nosso papo muito interessante e especial com ele, que é campeão internacional de moto velocidade. Nosso papo é com Eric Granado. Bem-vindo de volta, Eric. No vídeo passado eu terminei de fazer uma pergunta bem interessante, acho que uma pergunta até meio mágica para você, né? O Eric já foi considerado o Senna das motos. Como que é para você receber esse título? Fala pra gente. Pô, cara, uma responsa, né? Porque o Senna é o Senna, sempre foi uma referência para mim. Eu sou muito fã, por mais que a época que ele correu eu ainda não tinha nem nascido, mas eu sei de toda a história dele, vi vários documentários, li livros, então é um cara que para mim é inspiração. E, pô, que me comparem com o Senna é uma honra, eu fico muito feliz. Espero que eu consiga alcançar o que ele alcançou, que são os 3 títulos mundiais, né? E que eu possa ser um ídolo como ele é, né? Porque ele é um cara que, pra mim, é o topo dos atletas da minha lista de referências. Boa, com certeza. No nosso papo passado, o Eric contou um pouquinho, né, de como ele começou a carreira dele, quanto ele foi focado. Então, tenho certeza que você está no caminho certo, você sabe disso também, né? E cada ano que passa, as suas conquistas vão aumentando. Bom, já que a gente está falando de conquistas, pessoal, eu anotei aqui um monte de perguntas, então eu vou ler, porque como são muitos títulos que ele já ganhou, você me dá licença de eu fazer uma leitura aqui da primeira pergunta para você, Eric. Em 2006 você começou a competir na Espanha, onde mais tarde conquistou o título mundial das 70 cilindradas, espanhol de 80 cilindradas e o Preg GP 125. Você era bem novo nesse momento, como é que foi tudo isso para você? Cara, foi bem difícil o começo na Europa, né? Porque eu cheguei lá num campeonato que os pilotos já estavam acostumados com as motos, eu não conhecia as pistas, era outro país, outra cultura, eu nunca tinha viajado de avião, foi tudo muito novo para mim. Mas esse campeonato que eu participei era muito legal porque era uma Copa de promoção, então as motos eram iguais para todos os pilotos. Então isso foi bom para mim amadurecer e crescer como piloto. Claro, no começo tomava mó pau, ficava lá atrás, aí fui ganhando experiência, evoluindo e conseguindo subir na classificação até eu conseguir vencer esse campeonato e conseguir esse título aí super importante, que foi o Mundial de 70 cilindradas, que corriam os melhores pilotos do mundo da época, pilotos que hoje em dia estão na MotoGP. Como você diz, as motos eram todas iguais? Todas iguais. Mesma potência, é isso? Sem nenhuma diferença, tudo depende do piloto. Boa. Isso que é legal. E aí foi onde eu comecei a crescer e ser reconhecido lá fora também, subindo de categoria. E aí foi o que foi me dando oportunidades de chegar no Mundial depois de alguns anos. Então foi fundamental para minha carreira esse passo aí para a Europa. Que legal, muito bom, hein? Ó, em 2011 você correu na categoria 125 cilindradas, GP no Campeonato Espanhol. E aí você só tinha 15 anos e terminou em 5º lugar. Como é que foi esse momento? Você lembra dele? Claro, né? Lembro. Foi um ano positivo. Eu corri com pilotos muito conhecidos hoje em dia. O Pecco Bagnaia, atual campeão da MotoGP, correu comigo esse ano. O Alex Marques, irmão do Mark Marques, Alex Rins está na MotoGP, Maverick Viñales está na MotoGP. Então pilotos que já naquela época aceleravam muito, tinham material e motos competitivas, até mais que a minha na época. Eu me esforçava para andar junto. Então foi um ano importante na minha carreira, que eu amadureci muito como piloto. Só 15 anos, hein, gente? Que loucura, hein, cara? Que legal. E em 2012 você iniciou sua participação no MotoGP, onde percorreu pelas categorias Moto 2, Moto 3 até 2014. Como é que foi começar no MotoGP? Bom, foi muito difícil, cara. Eu comecei pela Moto 2, que é a categoria intermediária. Na época eu recebi uma proposta que parecia ser a ideal para minha carreira. Eu tinha só 16 anos naquela época, mas eu já era grande, já tinha a mesma estatura que eu tenho agora, basicamente. Então a Moto 3 era uma moto que você tinha que ter um corpinho magro, ser baixinho, não podia pesar muito. E, cara, eu já era corpulento e realmente o peso não adianta, é física. Peso, você não tem velocidade na reta. Então eu achei que a Moto 3 não seria opção para mim e acabei indo para a Moto 2 num projeto que era um projeto de 3 anos, que ia ser um negócio que a princípio ia ser bom, mas acabou que eu não estava preparado, a equipe também não me ajudou muito nesse processo e acabei indo para a Moto 3 em 2013 e 2014, que foi realmente o passo correto. Sofri bastante nesses anos porque, como eu te falei, eu perdia muito na reta, não conseguia ser tão competitivo.
mas ainda assim consegui marcar pontos no Mundial, ser aí um dos poucos pilotos brasileiros que esteve entre os 10 primeiros no Mundial, em alguma prova. Então foram anos que eu amadureci muito, cresci muito como piloto, sofri bastante também, muitas lesões, tanto que em 2014 foi minha lesão mais séria, que eu fraturei 5 vértebras da coluna. Uau! Então foi um ano que eu tive que ser muito duro mentalmente e fisicamente para terminar. E aí depois disso que eu continuei correndo na Europa, eu tava com uma outra cabeça, né? Como que fica o psicológico depois de uma queda, de uma fratura? Cara, é muito difícil, né? Esse é um dos pontos que o piloto, o atleta, né, no geral, né, que tem que lidar a vida inteira. Eu tenho dores até hoje, desde que eu tive essa lesão na coluna, tenho outras dores também de outras lesões. Isso não é diferente, jogador de futebol, atleta de atletismo, piloto de moto, qualquer modalidade que você tem um esforço físico, você tem que aprender a lidar, ser duro e aguentar a dor. Muitas vezes eu corri com lesão, corri com o dedo quebrado, pé quebrado. E aí você tem que aguentar, cara, se é aquilo que você quer, aqueles pontos, né, da corrida podem fazer diferença no campeonato. Então você tem que ir pra cima e aguentar a dor. E aí depois você recupera. Boa, por isso que dizem que atleta é superação, né? Exatamente. Sempre uma superação ali, muito legal, hein? Bom, em 2015 você ocupou a 6ª posição do Campeonato Europeu de Moto 2, entrando para a história do motociclismo internacional. Cara, faz a diferença, né? Você foi o primeiro brasileiro a conquistar esse título nesse campeonato em 2017, certo? Orgulho dessa trajetória? Pô, cara, foi porque depois de 2014 que eu me lesionei, eu acabei indo para um campeonato europeu de Moto 2 e aí foram 3 anos de evolução e adaptação nessa categoria e aí no final das contas eu acabei sendo campeão. Foi um título muito expressivo, eu ganhei o campeonato de uma forma muito legal, venci várias corridas, super competitivo, tava rápido e aí foi um ano que eu acho que foi o melhor ano da minha vida, 2017, que eu pude vencer esse campeonato. Também por outro lado, eu corri no Brasil, né? Desde 2015 eu fiz Campeonato Brasileiro, era meu 3º título nacional já em 2017, então foi o ano que eu ganhei tudo. Foi, acho que, o melhor ano da minha vida até então. Mudou uma chave depois disso? Cara, mudou porque campeão europeu é campeão europeu, né? Então isso me deu muita confiança, credibilidade também lá fora, que posteriormente me deu a chance de voltar ao Mundial de Moto 2 e crescer na minha carreira. Como que é pra você subir no pódio e levantar o troféu nesse momento? Cara, é o melhor momento da vida, né? Eu acho que quando você ganha uma prova, acho que não é nem, eu vou te falar que nem o pódio. Quando você cruza a linha de chegada, que você vence uma corrida, eu acho que todo o sofrimento que você passou, tudo que foi difícil, passa pra trás e o melhor momento é aquele, entendeu? Então é o que a gente diz, né, no mundo do motociclismo. Existem mais momentos ruins do que bons no motorsport, no esporte no geral, mas os bons são tão bons que os ruins passam a ser pequenos, né? Então acho que é uma sensação única de satisfação e alegria, o coração explode, você grita dentro do capacete, é um negócio muito legal. E aí pra mim, no Mundial principalmente, escutar o hino nacional é algo surreal, né? Desde pequenininho eu assistia na TV os caras do MotoGP ganhando, escutando o hino, e aí eu tá lá, e eu ser o cara que tá lá ganhando a prova e escutando o hino é algo que me emociona. Toda vez eu fico emocionado no pódio, é muito gratificante. Boa, e emociona a gente também assistindo. Eric, obrigado aí pelo nosso papo. Obrigado a você. Boa sorte. Ano que vem tem mais, hein? Vamos pra cima. E a gente se vê no próximo vídeo. Você já sabe, vem com a Surrai.